a partir do versículo 6. João 11, a partir do versículo 6. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 6. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos discípulos: vamos outra vez à Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço, ó Pai querido, que a Tua palavra possa vir de encontro às nossas vidas, Pai. Como nós sabemos que ela mesma diz, Senhor, que nós somos ministrados pelo Espírito Santo. Então, Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo ministre sobre a minha vida, ministre sobre a vida dos irmãos e irmãs que estão comigo aqui na primeira igreja, que ministre também, Senhor, sobre os ouvintes da Tua palavra, que nos acompanham agora através das redes sociais, que todos possam ser alcançados por Ti, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: ele está dormindo ou morto? Esta era a questão levantada pelos apóstolos a Jesus, relacionando com Lázaro, o amigo de Jesus. Meus irmãos, este contexto é um contexto que, para nós, ele é muito importante, porque fala da vida eterna, porque fala do significado de Jesus para cada um de nós. Entenda algo: a cidade de Betânia, ela ficava aproximadamente 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Então era uma cidade próxima a Jerusalém. Esta cidade, ela existe até os dias de hoje, chamada Vila de Betânia ou Vila de Lázaro. A cidade está lá até os dias de hoje. A palavra Betânia significa casa das tâmaras, que era uma fruta da tamareira, espécie de uma palmeira. E Jesus, ele estava a aproximadamente 30 quilômetros de distância de onde Lázaro estava, que era em Betânia. Então nós precisamos ter a ideia dessa geografia e lembrar que essas pessoas andavam em lombos de animais ou a pé. No caso de Jesus, como os evangelhos mostram, ele andava, na maioria das vezes, a pé com os seus discípulos, porque se tivesse que ter montaria, o gasto seria alto. Então eles andavam tranquilamente, ou seja, eles demoravam muito para se deslocar. O deslocamento daquelas pessoas demoravam dias. Mas a notícia que Jesus recebeu era uma notícia urgente. Não era uma notícia que dava para esperar. O mensageiro trouxe a seguinte mensagem: Lázaro, o seu amigo, está muito doente.
que as suas irmãs, Marta e Maria, chamam o Senhor para que o Senhor possa ir curá-lo, para que o Senhor possa ir abençoá-lo. Aqui, meus irmãos, nós entendemos que Marta e Maria, elas tinham um relacionamento com o Senhor, e o mensageiro fala, o seu amigo Lázaro está doente. Então havia uma amizade entre Jesus e Lázaro. Jesus sempre passava em Betânia. Betânia era uma cidade de passagem e provavelmente uma pousada, um lugar onde as pessoas iam e dormiam uma noite e no outro dia de manhã acabavam de chegar em Jerusalém. Estava bem perto de Jerusalém. Mas o que nós temos aqui é um quadro grave e que precisava da urgência de Jesus. Porém, Jesus, ele ficou lá, 30 quilômetros distante do homem, do amigo dele, que estava precisando receber algo, precisando receber a cura. Irmãos, muitas vezes as pessoas, elas até buscam a Jesus, elas até mandam chamar Jesus, ou chamam um irmão, uma irmã, um pastor, uma pastora, um diácono, uma diaconisa, e traz esta pessoa para que essa pessoa possa orar, para que esta pessoa possa ministrar. Mas existe algo que para nós é o tempo. O tempo nós medimos através do relógio. O próprio Senhor Jesus falou de tempo aqui. Ele disse, um dia tem 12 horas. Vocês sabem disso. Então nós seguimos uma cronologia. E dentro deste tempo, Jesus estava atrasado no tempo dos homens. Mas no tempo de Deus, ele estava na hora certa. Jesus, ele esperou que Lázaro morresse. E quando Lázaro morreu, Jesus, a 30 quilômetros de distância, sabia da morte dele. E ele fala com os seus discípulos, agora nós vamos para Betânia. Vamos voltar para lá. E aí ele fala, o nosso amigo, ele está dormindo. Aí os discípulos falam, que bom que ele está dormindo, pensando que estava falando que ele estava bem, estava apenas dormindo, estava ótimo. Mas Jesus disse, não, eu estou dizendo a vocês, ele está morto. E eu estou falando isso antes de vocês verem que ele está morto, para que vocês saibam disso. E veja bem, meus irmãos, Jesus fez questão de explicar tudo para os seus discípulos, porque aquilo ali era uma aula, era um ensinamento, aquele era um treinamento para eles aprenderem como o poder de Deus opera, como o poder de Deus trabalha. Nós estamos falando aqui do sobrenatural, nós estamos falando aqui do poder de Deus que opera, não tem distância para Deus, não tem hora para Deus, não tem momento para Deus, Deus opera em todos os momentos. Quando os discípulos ouviram isso, eles tentaram convencer Jesus de não viajar. Mas Jesus já estava decidido e ele foi. E a Bíblia fala aqui que muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão, porque como eles eram bastante conhecidos, uma família conhecida, vários estavam ali, foram lá prestar suas condolências. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui entra o tempo dos homens, que Jesus cita. O dia tem 12 horas. O nosso tempo, aqui nos textos originais, é chamado de Kairos, que fala da hora, cronos, relógio. Quando a Bíblia fala nos originais sobre o tempo de Deus, ele usa outra palavra. Por quê? Porque os profetas, os apóstolos, aqueles escritores da palavra de Deus, eles sabiam diferenciar o tempo do homem do tempo de Deus. O tempo de Deus na Bíblia, ele é chamado de Kairos. Por quê? Por que tem dois tipos de tempo? Cronos para o homem, Kairos para Deus. Porque a Bíblia fala que 1000 anos são como um dia para Deus. Então o tempo de Deus é muito diferente. É como se dissesse assim, olha, o tempo de Deus vai ser muito diferente do seu tempo. Vai ser completamente diferente do seu tempo. E no tempo do homem, Jesus não tinha chegado na hora certa.
Na nossa vida, nós queremos fazer mais ou menos o que estas mulheres fizeram. Dizer para Jesus: o Senhor está atrasado. Qual foi o dia que nós mandamos chamar o Senhor? Dava para o Senhor chegar aqui se o Senhor se esforçasse. Dava para o Senhor fazer se o Senhor tivesse boa vontade. Dava para o Senhor fazer se o Senhor realmente tivesse compaixão do seu amigo. Mas se for para ser amigo do Senhor desse jeito, está difícil, porque o Senhor deixou ele morrer. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nós, irmãos, nesta frase, podemos trazer todas as nossas angústias, os nossos medos, as nossas inseguranças na fala com Jesus, porque todos nós passamos por momentos semelhantes, achando que Deus nos abandonou, achando que Deus nos esqueceu, achando que Deus não vai operar. Mas lembra, tudo isso tinha um significado maior. Ela, para melhorar um pouquinho, falou assim: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? E disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Aqui está, para mim, uma das palavras mais poderosas que Jesus falou. Porque Jesus Cristo disse assim, ó: eu sou a ressurreição e a vida. Todo mundo que está vivo e crê em mim, nunca morrerá. E todo aquele que já morreu e acredita em mim, ressuscitará. O que o Senhor está mostrando? Estejamos nós vivos para os homens, ou mortos para os homens, como ele falou, para Deus vivem todas as pessoas. Irmãos, nós precisamos acreditar, porque Jesus chamou a fé dela. Ela disse: você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Você acredita que o seu irmão ressuscitará? E ela disse sim, na ressurreição do último dia. Ela também tinha uma ideia da vida eterna, porque ela já deveria ter ouvido as pregações de Jesus muitas vezes. Irmãos, talvez nós tenhamos a ideia da vida eterna. Talvez você tenha essa ideia, conforme nós pregamos e falamos, conforme você já ouviu a sua vida toda, e você pensa: eu creio na vida eterna, eu sei que nós vamos deixar este mundo e viveremos eternamente com o Senhor. E isso, meus irmãos, Jesus estava mostrando para ela, na prática, como o poder de Deus opera, como o poder de Deus age. A demora de Jesus não foi uma demora à toa. Ele demorou porque ele queria mostrar o poder de Deus. Ele demorou porque ele queria fazer uma obra poderosa. Mas as pessoas ao redor olhavam sempre para o passado. Se o Senhor estivesse aqui, mas se fosse aquela pessoa, mas se fosse o fulano de tal, mas se fosse o Senhor estivesse aqui. E nós, irmãos, no nosso natural, nós olhamos muito para o passado. Porque se fosse há 4 dias atrás, nada do que está acontecendo hoje teria acontecido. Mas se fosse há 1 ano atrás, se fosse há 1 mês atrás, e o Senhor Jesus está levando aqui aquela mulher a pensar no futuro. Ele está falando com ela assim: olha, deixa o passado. Não é se eu estivesse aqui, eu estou aqui agora. Entende? Ele estava mostrando para ela o momento que ela estava vivendo e o futuro dela. E aí a Bíblia diz aqui que, dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. E ouvindo isso, levantou-se e foi ter com ele. E quando ela foi ter com Jesus, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor,
se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela sempre gostava de estar aos pés de Jesus, ou ajoelhada, ou assentada. Lembrando que naquela época não tinha calçamento na rua. Então, quando ela dobra os seus joelhos, ou se assenta no chão, ela está sentando num pó, no chão mesmo, sujando as suas roupas, sujando as suas vestes. E aqui nós observamos que este era o comportamento dela. Você vê que a irmã dela não se jogou aos pés de Jesus, ela ficou em pé. Agora, a outra irmã, ela já vem e já se joga aos pés de Jesus. Ela já se ajoelha, ela já fica tocando nos pés de Jesus, talvez inclinada no chão. Mas veja o comportamento dela. Quando ela faz isso, a palavra continua dizendo: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se e disse: onde o puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Agora, o que acontece? Quando ela dobra os joelhos, até chegar nesse pedaço, ela fala a mesma frase: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, Marta fala e Maria fala a mesma coisa, sem uma ter ouvido a outra. Isso mostra para todos nós, irmãos, que muitos de nós pensamos às vezes a mesma coisa. Muitas vezes nós pensamos assim: olha, mas isso tinha que ter acontecido há 4 dias atrás. Isso não podia ter ficado para hoje. Isso não pode ficar para amanhã. Este pensamento recorrente de que é no passado que Deus tinha que agir, nós temos que abandonar. Porque a fé, ela fala daquilo que se não vê. A fé, ela fala do futuro. Porque se você crê, você precisa crer que Deus vai mudar daqui para frente. Que Deus vai transformar daqui para frente. Que o Espírito de Deus vai agir agora. Que o Espírito de Deus vai agir a partir de agora. Porque esta era a fé que Jesus queria despertar naquelas mulheres. A fé que fala do futuro. A fé que fala de algo que está por vir. A fé que fala da ressurreição dos mortos. A fé que fala da vida eterna. E Jesus vai e chega aonde está ali depositado o corpo de Lázaro. E eles rolavam uma pedra em frente do sepulcro, era uma caverna. Então eles rolavam uma grande pedra. E o Senhor Jesus, chegando diante daquelas pessoas, Jesus chora, Jesus move o seu coração e disse Jesus: tirai a pedra. Tira essa pedra que está aí na frente. Por favor, alguém pode fazer isso? Olha a fala de Jesus. Aí o que Jesus fez? Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então, assim, não é indicado fazer o que o Senhor Jesus está pedindo. Não é indicado. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Você não viu o que eu falei com você ali atrás? Você não ouviu o que eu falei com você agora há pouco? Você precisa crer para ver a glória de Deus. Primeiro você precisa confiar que Jesus Cristo, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Que Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Irmãos, pensa no seguinte: há 67 anos, 365 dias atrás, o que os missionários estavam pensando? Amanhã, dia 31 de março, nós vamos começar os cultos na tenda de Jesus. Nós vamos começar em Vitória, na capital do estado do Espírito Santo, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Cruzada Nacional de Evangelização. Então pensa que hoje é um dia antes da inauguração. Então eles tiveram que levantar
a tenda, amarrar, esticar, colocar os bancos lá dentro. Eles tiveram que se preparar, porque amanhã será a inauguração. Amanhã será o início. Preste atenção numa coisa. A igreja do Evangelho Quadrangular, ela enviava os missionários para as cidades. E ela enviava os missionários para ficar ou num hotel ou numa casa alugada 30 dias antes da inauguração da tenda. Esses missionários conseguiam um programa de rádio de 15, de 30 minutos, e eles ficavam 30 dias fazendo o programa de rádio e anunciando o dia que ia começar a Cruzada Nacional de Evangelização. E quando eles fizeram este anúncio, eles não sabiam que nós estaríamos há 67 anos, 365 dias depois, falando de algo que eles começaram lá atrás. Será que eles me imaginaram? Será que eles te imaginaram? Será que os missionários lembravam e pensavam assim: será que essa obra vai prosperar no futuro? Será que nós vamos conseguir? Será que essa obra vai durar? Será que esta obra vai ir para frente? E o que é que nós entendemos na palavra de Deus? O Senhor Jesus, Ele fala claramente para as igrejas: a porta que eu abro, ninguém pode fechar. E a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Essa porta que o Senhor Jesus abriu, Ele abriu para que nós estivéssemos aqui. E quando Jesus falou, tirai a pedra, Ele estava falando, abra a porta para que aquele que está morto volte à vida. Abre a porta para aquele que está sofrendo volte a ter uma vida normal. Abra a porta para aquele que vive em dificuldade, para que ele receba a bênção e a vitória. Então, irmãos, quando tirou aquela pedra, abriu-se a porta do sepulcro. Porque nós, irmãos, precisamos entender a ação de Deus, que às vezes, no primeiro momento, nós não compreendemos. O Senhor Jesus teve que pregar de novo. Ele teve que falar de novo. Eu não falei com você? Se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Agora preste atenção. Quando uma pessoa morre, o sangue dela endurece, não tem mais líquido no corpo. Quando uma pessoa morre, os órgãos internos param de funcionar. Aquela questão de ser o quarto dia, eles já estavam entrando em processo de decomposição do corpo, porque o corpo já estava podre, não tinha como haver vida dentro daquele corpo. Só que com esta palavra, Lázaro, vem para fora, com a oração que Jesus fez: Pai, eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão. Nesse pequeno período de fala, uma criança que demora 9 meses para se desenvolver, para que os órgãos possam estar no lugar, para que ela possa nascer, o trabalho de Deus foi em poucos segundos. Deus começou a tocar na carne morta, Deus tocou nos nervos mortos, nos ossos mortos, e Deus começou a trabalhar dentro do sepulcro, porque a porta já estava aberta, e todas aquelas pessoas ao redor ficavam olhando para ver o que ia acontecer naquele dia. Jesus já sabia, mas aquelas pessoas não, mas Jesus já tinha avisado antes: vai ter ressurreição dos mortos, ele vai voltar a viver, um milagre vai acontecer, Deus vai operar. Nós estamos falando do sobrenatural.
Você pode não entender no princípio, mas tudo que está acontecendo aqui é o sobrenatural de Deus, é a ação de Deus. O que a palavra de Deus diz? Operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir Deus de agir? Então veja, meus irmãos, eu quero mostrar algo para vocês, que a palavra de Deus, ela nos traz grandes ensinamentos para que nós possamos crescer, para que nós possamos chegar aonde Deus quer. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. O apóstolo está falando assim: este poder da ressurreição, este poder de trazer a carne de volta à vida, este poder de trazer os ossos de volta à vida, o mesmo poder que operava dentro de Jesus para a ressurreição, é o poder que opera dentro de mim, é o poder que opera dentro de você, porque este Espírito Santo de Deus, ele tem o poder da ressurreição, ele tem o poder da vida eterna. Então dentro de você existe o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Dentro de você existe o mesmo poder que tocou o corpo morto de Lázaro e trouxe ele de volta à vida. Este poder da ressurreição, este poder da regeneração do corpo, este poder da transformação do corpo, este poder da vida, está nas palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, nunca morrerá. Porque nós passamos da morte para a vida, nós deixamos a morte e nós estamos no reino da vida. Você, irmão, está no reino da vida. Aquelas mulheres, elas ouviam Jesus falar, aquelas mulheres, elas tinham um momento com Jesus, mas elas ainda estavam no reino da morte. Elas ainda achavam que Jesus não tinha poder sobre a morte, mas Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. É isso que nós precisamos entender. Irmãos, todo poder é todo poder. E agora, diante desta situação, sai aquele homem que estava morto, enrolado em faixas e lençóis. E Jesus fala: desatai, tire esses lençóis dele e deixe ele seguir, deixe ele prosseguir, deixe ele viver a vida dele, deixe ele seguir o caminho dele, porque esta operação de maravilhas aconteceu porque a porta do sepulcro se abriu, homens arrastaram a pedra. Jesus poderia ter falado com a pedra? Sim. Jesus poderia dizer: pedra, sai, e a pedra sairia. Ele poderia dizer: anjos, arranquem esta pedra. Não, mas Jesus falou: tirai a pedra. O serviço de arrancar a pedra e de abrir a porta é nosso, é meu, é seu. Então o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que arrancar a pedra que está tapando a porta para a ressurreição. Nós temos que arrancar a pedra que está nos impedindo de buscar as coisas eternas, as coisas que são espirituais. E qual é esta pedra? É a incredulidade. São aquelas pessoas que não creem, são aqueles que estão falando contra, são aqueles que estão dizendo que Jesus não é o mesmo mais, que Jesus só operou na Galileia, que Jesus só operou no Jordão, que Jesus só operou em Cafarnaum, que Jesus só operou em Betânia. Não, quando essas portas se abriram, foi para dizer: Jesus está operando na capital Vitória, no estado do Espírito Santo. Ele transportou lá de Betânia para cá. A operação de Deus continua sendo a mesma, o mover de Deus continua sendo o mesmo, mas, irmãos, as pessoas vão trazendo as pedras de volta,
e vão colocando de novo, e vão querendo fechar a porta para os outros, e vão querendo tapar a porta, e vão querer dizer, não, Deus não faz em poucos segundos, não. Se você quiser, você tem... Não é assim não. E começam a trazer impedimentos, dizendo, você não vai conseguir, não vai dar certo. Preste atenção, Jesus está atrasado. Não, você está atrasado. Se você ainda crê, se você ainda busca, você ainda está atrasado. Irmão, preste atenção numa coisa. Deus, Ele colocou uma fé naquelas mulheres. Ele falou com elas, olha, deixa eu explicar para vocês. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu que estou falando com você, irmãos. Jesus está aqui. Ele é a ressurreição e a vida. O que você acha que a medicina disse? Olha, isso aqui é impossível de ser realizado. Não existe reversão. Eu te digo, para Deus não há impossíveis. Aquilo que você ouviu das pessoas dizendo, olha, aquele resultado nunca virá para você, aquela situação nunca mudará. O Senhor Jesus está dizendo, pode mudar sim, pode ser transformada sim. Ah, mas vai demorar muito, vai ter muito. Não, irmãos, é o tempo de Deus. Jesus fez tudo isso que eu falei em poucos segundos, pouquíssimos segundos, aconteceu tudo isso. Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. Agora, o que nós temos que ter? Essa disposição de arrancar a incredulidade da frente. Porque, irmãos, entendam uma coisa, maior é o número dos que não creem do que o número daqueles que creem. Eu estou entre aqueles que continuam crendo, que continuam confiando, que continuam acreditando que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, que Ele transforma pessoas, que Ele muda pessoas, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele salva. Eu continuo crendo que Ele voltará para buscar a sua igreja. Irmãos, nós não podemos nos demover da nossa fé. E quando Jesus olhou e relembrou e falou assim, eu não acabei de te falar que se creres verás a glória de Deus? Então nós estamos aqui para te relembrar que aquilo que foi pregado há 68 anos atrás precisa continuar sendo pregado. Você lembra? Se creres, verás a glória de Deus. Irmãos, esta glória é de Deus. Este poder é de Deus. É Deus que opera. É Deus que faz da estéril mãe de filhos. É Deus que toca naquele órgão que estava morto e faz ele voltar a viver. É Deus que vem e modifica, que abre as portas, que opera poderosamente. Então a nossa fé é a mesma. A nossa fé é a mesma, não mudou. Nós continuamos crendo. Enquanto, meus irmãos, o Senhor Jesus estiver no meio de nós, significa que nós podemos crer, nós podemos confiar. Nós fizemos a coisa certa, nós estamos atrás de Jesus. Aquelas mulheres fizeram a coisa certa, elas mandaram chamar Jesus. Elas falaram, eu quero é Jesus aqui, eu quero é a tua presença aqui. Então, irmãos, nesse tempo todo que eu estou aqui falando para vocês, é a mesma coisa que eu estou dizendo. Eu quero a presença de Jesus, eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero a tua presença na frente deste sepulcro, eu quero a tua presença na frente desta mulher que está desenganada, na frente deste homem que está desenganado, na frente desta pessoa que todos deram a sentença de morte, mas a sentença da vida quem dá é Jesus, porque Ele falou, eu sou a vida. Então nós vamos continuar assim. Durante, irmãos, todos esses anos, nós já ouvimos muitos testemunhos. Muitas pessoas já contaram as maravilhas de Deus, as operações extraordinárias de Deus. Foram anos maravilhosos, mas nós ainda vamos contar muito mais. Nós ainda vamos dizer muito mais. Nós ainda vamos falar muito mais. Se Deus colocou na sua mente algo que aos olhos humanos é impossível, eu estou aqui para te dizer, continua crendo, continua buscando, continua confiando em Deus, continua acreditando que Ele toca lá, que Ele abençoa,
que Ele faz acontecer. Isso não tem a ver comigo não, irmãos, tem a ver com Ele que está aqui, com Jesus que está no meio de nós. Mantenha a sua fé viva, mantenha a sua esperança viva, porque o Senhor nos abençoará, o Senhor fará aquilo que Ele precisa fazer. Eu observei que ao longo de todos esses anos, os grandes missionários partiram para a eternidade, os grandes missionários foram levados para viver com o Senhor, e o Senhor nos deixou aqui, falando assim, ó, continua esta obra, continua o ministério, continua acreditando, continue confiando, porque, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus usou estes homens e mulheres no passado, hoje Deus nos usará, hoje Deus te usará, porque nós fomos escolhidos por Deus para realizarmos esta obra poderosa, esta obra grandiosa, e Deus nos separou para isso, para que o impossível aconteça através de nós. Que comece hoje, que comece agora, que a pedra da incredulidade seja tirada e que os mortos ressuscitem, que aqueles que estão enfermos sejam curados, que aqueles que precisam de libertação sejam libertos, que aqueles que precisam ser cheios do Espírito Santo sejam cheios do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus, Ele é o mesmo. Então não há motivos para que o poder de Deus não opere, não há motivos para que o Senhor não esteja agindo. Então o Senhor agirá, o Senhor operará, porque Ele é o dono desta obra, foi Ele que abriu estas portas, e é debaixo da proteção dEle que nós vamos continuar. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai,